Quando você quiser, Bruni. Beleza. Bom, eu preparei uma fala, é, eu vou tentar encaixar em 20 minutos, talvez eu passe um pouquinho do tempo, porque, assim, a oportunidade de falar, assim, de temas que eu gosto. É, Bom, primeiro de tudo eu vou agradecer pelo convite de estar aqui hoje, principalmente ao Lucas que tem feito essa ponte comigo no e-mail, de compor esse conversatório e estar com vocês aqui, né, no Fecundações Cruzadas, que, como eu comentei, né, agora nos bastidores, assim, é um projeto que eu acho super interessante, muito incrível, de me receberem aqui, da gente ter esse espaço de troca, né, e que seja o primeiro de muitos. Eu estou me orientando aqui com um textinho, né, só para conseguir fechar no tempo também, dentro do possível. Bom, meu nome é Brumi Desembrezetti, eu sou mestra em Antropologia Social pela Unicamp. Fui recentemente aprovada num segundo mestrado, que é assim, traduzindo, né, o título, seria um mestrado em História no Espaço Público, é um programa interdisciplinar da Erasmus Mundus, que vai ter início agora em setembro, em Budapeste, na Hungria. Eu vou trabalhar ali com as questões de memória e história trans, inicialmente. É um projeto que está em desenvolvimento, né, numa pesquisa que é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado na Unicamp. Essa pesquisa se chama Existe Universidade em Pajubá? Transições e interseccionalidades no acesso e permanência de pessoas trans, que está para ser publicada em breve nos repositórios, e esperamos que vire um livro, que tem como foco, né, como o título diz, o acesso e permanência de pessoas trans, no caso, no ensino superior público brasileiro. É uma pesquisa que me acompanha desde a graduação, já há 4 anos, e envolve um mapeamento de políticas afirmativas para pessoas trans na graduação e pós-graduação, uma historicização de marcos e percursos legais, então toda a questão do nome social, o advento de políticas afirmativas, assim como entrevistas com estudantes trans, com docentes trans, e acompanhamento de eventos organizados por e para pessoas trans, dentro e nos arredores das universidades, principalmente aqui no contexto paulista. Bom, essa trajetória envolve a minha própria trajetória enquanto uma pessoa trans, enquanto uma travesti nesse espaço, né, numa dimensão teórica e prática dessa pesquisa, né? Então, é identificar, observar, é mapear, mas também é, de algum modo, propor soluções e abrir caminhos também, né? E nisso, eu atuei no processo de implementação de políticas afirmativas, na pós-graduação em Antropologia Social da Unicamp, enfim, tenho feito diálogos com o pessoal do Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, sou uma das cofundadoras de um coletivo de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social como um todo, que é chamado Coletivo Helena Assunção, que inicialmente tem atuado na Unicamp, mas também tem se expandido por outros espaços. E aí, entrando um pouco na pesquisa, assim, dando um panorama geral inicialmente, né? Tem um ponto, né, que é a produção de dados, que na verdade a pesquisa ia focar originalmente nas entrevistas, nas trajetórias, e nesse momento de entrada em campo, toda aquela questão etnográfica, né, dos mapas e um percurso histórico e tal, não tinha esses dados, efetivamente, né? E aí, a importância de produção desses dados que eu chamo de uma contraprodução, no sentido, né, de que quando a gente pensa numa história trans, a gente tem uma ausência de dados produzidos pelo Estado e pela academia, que estão hoje aí sendo tateados, principalmente de base quantitativa, é, e que ali eu vi na pesquisa que isso também envolve um ciclo de exclusões, né? Então, quando a gente demanda uma política pública, uma política afirmativa, fala, mas não tem dados, né? Então, vai gerar um efeito cíclico, e é interessante pensar de que, historicamente, quem quebrou esse ciclo foi o próprio movimento trans, né? Organizações como o IBT, a ANTRA, enfim. São essas redes ativistas, né, esses movimentos que organizam essas pesquisas, às vezes nas suas alianças com o Estado e a academia, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que me fez pensar em produção de conhecimento. Uma outra questão também foi que nessa parte mais, digamos, estrutural da coisa, que é a questão do nome social, e aí, para quem não sabe, né, o nome social é um direito conquistado por pessoas trans para terem seus nomes respeitados, né, nos âmbitos administrativos, burocráticos, mesmo sem terem retificado seus nomes. E foi interessante ver que o nome social permitiu ali na pesquisa tatear algum tipo de dado, né? A gente tem um dado sobre presença, que a gente observa que ao longo dos anos 2010 existe um aumento da procura de pessoas trans de acessarem esses espaços, né, da universidade, inclusive no ensino básico também,
E a gente pode também ver uma presença de pessoas trans também nesses espaços, né? Então, foi interessante que a partir dos dados de nome social, eu consegui ver que existem pessoas trans hoje na graduação brasileira, em todas as áreas de conhecimento e nos mais diversos cursos de formação, assim, tem umas 10 linhas, assim, de curso que pessoas trans estão, assim. Mas, ao mesmo tempo, também a partir desses dados, a gente percebe também uma ausência, né? A gente tem que, a partir de uma pesquisa do GEMA, né, que pegou dados da Andifes e universidades federais, que parte de um princípio de autoafirmação, a gente tem que 0,3% do corpo discente se identifica como pessoas trans, e a gente sabe que esse número é bem mais reduzido do que a quantidade de pessoas trans que a gente teria na população como um todo, que é cerca de 2%, embora as pesquisas estão ainda circulando, mas, enfim, existe um marcador muito importante aí. E também, na minha pesquisa, eu vi que tem uma diferença grande entre graduação e pós-graduação. Na pós-graduação ainda tem uma ausência muito marcada, né, de pessoas trans, enquanto na graduação a gente já consegue ver pessoas trans em cursos diferentes, enfim. Mas é importante de pensar tanto na demanda por política afirmativa nesse dado, né, quanto também ver nas trajetórias um desejo de ingressar na pós-graduação que vem aí das pessoas trans. Bom, um outro ponto também é pensar nessas trajetórias que vêm desde o ensino básico, então pensar em questões de gênero, de raça, de classe, enquanto eixos fundamentais para pensar nas possibilidades de acesso ao ensino superior e permanência também, mas também um momento de afirmação pública dessas identidades, né? Então, quanto mais cedo uma pessoa trans se assume, menores são as chances dela continuar sua trajetória educacional formal, principalmente por violências e tensões no âmbito escolar e familiar. E aí, nesse sentido que eu trago sempre, enfatizo sempre a importância de uma perspectiva interseccional, em diálogo com autoras transfeministas, feministas negras, de modo a observar essa densidade contemporânea histórica dessas exclusões. Então, enfim, também eu trago na pesquisa, né, o aumento da taxa de suicídio entre jovens trans, negros, indígenas, toda a taxa de transfeminicídio no país tem sido cada vez mais graves, esses dados que a gente tem, e também um percurso histórico de violência que vai desde o período colonial, que é o que autoras transfeministas têm recuperado, né, a Chica Maricongo, também a Operação Tarântula, durante a década de 70 e 80, que não foi isolada, enfim, todo esse processo de reimaginar também essa história e esses avanços, digamos assim, numa perspectiva mais legalista, né? Bom, falei rapidinho de muitas coisas, mas como um todo, acho que a ideia aqui foi pensar em certos aspectos estruturais de acesso e permanência, no sentido de uma epistemologia de produção de conhecimento mesmo, mais dura, né, no sentido de, assim, aspectos materiais de possibilidade de produção, então, bolsa de pesquisa, possibilidade de moradia, alimentação, mas nessa fala que eu preparei hoje, a ideia é enfatizar um aspecto mais subjetivo, talvez, a partir das entrevistas com estudantes trans. Eu selecionei alguns trechos da pesquisa, enfim. E aí também o pessoal que está chegando também não pegou o bonde andando, mas é aqui que a fala está indo nesse momento de pensar a epistemologia nesse sentido. Bom, uma questão importante também da pesquisa, que eu vou falar bem rapidinho, é justamente essa questão da universidade como espaço ambivalente, né? Então, eu observei que grande parte das pessoas trans que eu tive contato se afirmaram publicamente como tais dentro da universidade, que é um diálogo que eu faço com a Stephanie Lima, que ela pensa a partir da população LGBT negra, né? Enfim, seja pelo encontro com rede de sociabilidade, com coletivos, o distanciamento de ambiente escolar e familiar repressivo. E é interessante que vão surgir as referências, vão surgir os portos seguros também, que foram termos muito importantes na pesquisa, né? Então, as referências de ter um estudante trans mais velho ali em carne e osso, que dá para conversar, os portos seguros, que são também esses espaços de sociabilidade, de acolhimento entre pessoas trans, mas também, às vezes, um docente, uma docente que recebe uma pesquisa, né, enfim, sobre temáticas trans, às vezes uma amizade, algum relacionamento amoroso que dá suporte nesse momento, né? Isso vai conectar com alguns pontos que eu vou falar mais para frente. Bom, em relação à permanência, a questão do nome social também, vou seguir nesse fio. Enfim, nome social tem uma série de questões quando existem essas consistências das burocracias, que são muito generalizadas, e a gente pensa sempre numa situação de humilhação, de constrangimento que ter o nome desrespeitado implica, né? Mas um ponto
importante também que eu vi na pesquisa foi justamente o fato de estudantes de baixa renda serem mais afetados por essas inconsistências. Então, por exemplo, quando o nome social, como acontece em algumas das universidades, impossibilita que estudantes acessem os refeitórios universitários, os sistemas de transporte entre moradia e a instituição, ou mesmo tem suas bolsas de pesquisa ameaçadas, a gente sabe que isso vai pesar muito mais para estudantes de baixa renda, né? Enfim, existem vários casos desse, né? E um ponto importante da pesquisa foi pensar, né? Por isso essa ambivalência, que é pensar nesse aspecto ativo de produção e não só de reprodução, que a universidade faz dessas diferenças e desigualdades, né? No sentido que a universidade produz essas diferenciações e constitui desigualdades, que é um diálogo que eu faço com a CU, né? Um trabalho recente dela. Enfim, então, poderia citar vários desses casos, expulsão de banheiro, enfim, ameaça, violência e tal, mas a convite, né, de uma das minhas interlocutoras, que eu chamo de Lia, ela fala, né, que a universidade dá um contorno nela nesse processo de identificar violências, né? Ela é uma travesti negra, e ela fala, bom, eu sei muito bem o que é a violência, eu sei muito bem o que é ser ameaçado de morte, enfim, ameaça de violência física e tal. E ela fala que na universidade, ela sabe que isso não vai acontecer, ela brinca que ela desfila e que ali ninguém vai peitar ela, mas ela fala que a violência apresenta violências mais sutis, mas não menos violentas, né? Fecha aspas. E aí ela fala, né? Fico pensando como pensar a opressão dentro da universidade. Que para mim, como pesquisadora, foi um ótimo convite. Enfim. E ela conta também a questão dos olhares também, os olhares que estão ali e que fazem ela sentir como se ela não pertence, né? A Marina, que também é travesti, no caso uma travesti branca, ela fala que ela como se fosse um animal do zoológico naquele espaço. E aí a Marina também tem um relato interessante, que vai num outro sentido também desse processo de poda desse espaço, né? Que é uma trajetória de inserção na pesquisa acadêmica, né? Ela estava desenvolvendo um projeto sobre afetividades trans, e a sua pesquisa foi rejeitada por docentes em vários momentos, né? Não pela qualidade do projeto, mas por conta do desconhecimento sobre temáticas trans, né? E aí, dialogando com a Hill Collins, eu penso a presença trans na universidade entre potências e perigos, que também são outros termos que também parte das minhas interlocuções, né? Então, os termos ocupar, hackear, surgiram muitas das falas que eu vi na pesquisa, enfatizando os modos como estar nesses espaços de produção de conhecimento era uma quebra desse ciclo de exclusões, enfatizando a importância das falas em primeira pessoa. Então, se eu for puxar a linda quebrada aqui como uma referência, como um diálogo, seria esse encontro da diferença na repetição. Então, encontrar essas aberturas, essas brechas. E eu diria, né, que com uma sensibilidade muito aguçada, no sentido de densidade interseccional dessa existência, assim. Então, reconhecer diferenças e desigualdades dentro dessa coletividade trans, buscando a sua quebra. Então, eu ouvi em muitos momentos, né, quem são as pessoas trans na universidade? E acho que isso também traz esse marcador, né? E ao mesmo tempo, eu lembro da fala de uma outra artista, que é a Jupe do Bairro, que ela fala, né? Cansei de hackear, agora eu quero criar novas possibilidades. Então, essa busca por abrir tal fendas, eu via que promovia um cansaço e um desgaste muito intenso em muitas das trajetórias, né? De encontrar essas barreiras aparentemente intransponíveis, porque elas se instalam em raízes profundas históricas e se fundamentam nesse princípio de desumanização, onde não parece inteligível, conforme nos mostra Viviane Vergueiro, que pessoas trans possam, elas mesmas, produzirem conhecimento. Né? Tem um relato muito interessante que ela traz na dissertação dela, de um antropólogo que fica chocado que ele vai numa casa de uma das travestis, que ele fazia pesquisa de campo, e ela tem uma biblioteca na casa dela, inclusive com o livro dele. E ele fica assim, meu Deus, né? E ela traz como que nas escritas etnográficas aparece como se pessoas trans nunca pudessem ler aquilo, né? Enfim, se também pensando num outro diálogo, né, dessa vez com a Bell Hooks, ao pensar sobre intelectualidades negras, parece que é impossível que tais corpos sejam também mentes e que sua existência de algum modo exceda o fato de serem corpos trans, né? Ou melhor dizendo, que corpos trans sejam alguma coisa além de corpos trans, né? Bom, eu vou passar um pouco, eu posso trazer outros relatos depois, mas eu vou trazer a fala da Lia, né, que também eu citei anteriormente, em dois momentos, né, eu vou juntar aqui.
Um deles é pensar as referências que a gente mobiliza, inclusive referências além da bibliografia, né? A gente estava brincando justamente sobre citar a Linda Quebrada do lado do Foucault. E aí depois uma outra fala, que ela vai falar sobre essas responsabilidades e sensibilidades, quando a gente pensa justamente nessa produção de conhecimento. E responsabilidade foi um termo que apareceu muito nas falas também, né? Como que existe um peso de responsabilidade e uma necessidade de compartilhar essa responsabilidade também, né? Então, vamos lá, as falas delas, né? A fala dela especificamente, né? Que é uma das interlocutoras. Ela fala, tá tendo um debate e você vai falar um bafo para ajudar na discussão em sala de aula. Essas referências são essas travestis. Mas quem é que bota fé nessas referências? A gente está buscando essas referências. É um trabalho de formiguinha. Quem são as pessoas trans que estão buscando essas referências que fazem, desculpa, quem são as outras pessoas que estão procurando essas referências que fazem sentido para a gente? São só outras pessoas trans. Dependendo da aula, o professor vai falar, estou esperando que você me dê o nome de um autor. E uma outra fala dela. É o peso da responsabilidade. Se eu não estou produzindo sobre pessoas trans, e se a produção sobre pessoas trans na academia é genitalista, é medicinal, porra, se a gente está lá, a gente vai ter que produzir sobre isso. Mas as pessoas tendem a ler isso de uma maneira cristalizadora. Então, se essa pessoa trans está falando sobre isso, é isso. Mas não é isso. Somos indivíduos pensando na nossa ciência. Não dá conta de falar sobre tudo. É foda, porque cai nesse lugar de, porra, eu poderia estar falando de qualquer outra coisa. Mas se a gente pode falar de outra coisa em outro momento, mas agora está falando sobre isso, é porque a gente quer e a gente pode. E aí tem várias outras falas interessantes também, que depois eu posso trazer, né? A Marina, que eu citei anteriormente, ela fala, né? Pessoas trans aqui não são pessoas, não são indivíduos, são polos de conceitos, são centros de conceito. A travesti é aquela que pode falar sobre isso. E ela comenta que ela só é chamada quando, assim, o assunto é travesti, né? E ela fala, pessoas, vocês têm que falar, né? Elas que estão matando a gente, elas que estão nos colocando nessa marginalização, né? Ela fala, a dinâmica também não é essa, né? E aí, né, citando novamente Linda Quebrada, né, se meu corpo é político e o seu também, né, em que medida representar essa representatividade, né, que é uma brincadeira que a Lin faz numa das falas dela, achatando essa multiplicidade de experiências, né, e prendendo-as em uma subjetividade reduzida, não é outro aspecto dessa desumanização, né? Então, caminhando aqui no final da minha fala, no começo da pesquisa eu falava em transição, né, aquela ideia fechada de transição, né, e no final foi interessante compreender transições que escapavam, né, de uma ideia individualizada, e com um começo e fim bem definidos, né, então no final da pesquisa eu proponho, né, em diálogo com outras autoras trans, transitar instituições, saberes, direitos, de modo em que tanto pessoas trans quanto pessoas cis operem, né, aqui é um diálogo com a Sofia Faveiro, num espaço de possibilidade de discordância, né? De que pessoas trans e não só, né, possam discordar entre si nessa multiplicidade, né? E que esses processos de reparação e reimaginação dessas histórias e desses corpos não sejam dados de modo linear, né? Então, eu lembro da fala de uma professora que eu entrevistei que era assim, se tem uma pessoa trans, resolveu, né? E ela falava que ela era citada como se fosse, só para falar, e se tem alguém trans. E ela comenta como que eram leituras muito superficiais do trabalho dela, né? Que eram feitas, né? E era muito feito como esse, não, então citei aqui, está resolvido, né? E na verdade não, é um processo bastante complexo, é um processo contínuo, né? Dessa movimentação. Então, eu reivindico, ao final da pesquisa, essa espécie de virada, né? Epistemológica, a gente pode dizer, nessa produção vigente sobre pessoas trans, né? E aí parte de um incômodo que eu tinha com essas produções que eu estava tendo contato, né? Grande parte escritas por pessoas cis, embora tenha bons exemplos aí, né, de produções. No sentido, né, pensando aqui epistemologia no sentido de corpo e mundo, e que parte de um campo, né, de um trabalho de campo cuidadoso, né, não alguma coisa dada a priori, mas o que eu percebi, né, nessas pesquisas, que mesmo cuidadosas no trato com posicionalidades em campo e seus efeitos, essas pesquisas tomavam de barato as próprias referências mobilizadas na produção. Então, supondo, né, se uma pessoa trans falasse, por exemplo, pessoas trans têm que ser mais citadas na produção acadêmica.
Então, isso era colocado dentro de um percurso de vida, uma localização sócio-histórica. Então, isso surgiu nesse momento histórico, isso apareceu na trajetória em determinado momento, mas não havia a leitura de tal fala a partir de uma reivindicação epistemológica mesmo, né? E que tem efeitos na própria produção, que está tentando enxergar isso, né? Que visa observar e descrever esses fenômenos, esses processos, né? Então, com isso, tais produções tendem a reproduzir as mesmas desigualdades e violências que, por vezes, criticam, né? E tal posicionalidade, né, que às vezes eu brinco que é a posicionalidade a introdução, a pessoa aparece na introdução da pesquisa antropológica, depois ela some. Quando muito, tende a se referir a um corpo e a uma história, a um conhecimento muito específico, né, cisgênero, branco, etc., que é anterior a tais relações e que não se refaz e não se reimagina nesse processo, né? De novo, temos bons exemplos, mas assim, a massa dos textos que eu li vieram muito desse incômodo que eu compartilho com outras autoras, né, principalmente a Vergueiro. Então, é um efeito contrário, se não contraditório, né, que parafraseando a Cláudia Fonseca num outro contexto, de reforçar a violência simbólica que denunciam, né? Então, por fim, né, tentando responder nesses, né, pouquinho mais de 20 minutinhos, se existe ou não universidade em Pajubá, né, que é a pergunta do título da pesquisa, eu penso nessas transições diversas e na transformação, né, por essa circulação, assim como Pajubá, né? No sentido que a pergunta nos aponta a esse momento, né, do existe, né? Então, recém-ingresso de pessoas trans, os meandros legais, os manejos cotidianos, a inserção dessas pessoas, né, na produção de conhecimento acadêmico, mas também a futuros possíveis, né? Então, a futuros compartilhados, onde a gente pode reimaginar e constituir em conjunto uma universidade que seja de fato democrática, assim como processos mais amplos de responsabilização e sensibilização nessa produção de conhecimento como um todo, e na própria organização das nossas vidas, né? Então, talvez a provocação da pergunta seja, mais do que a existência em si, a possibilidade de existência, e que se de fato pode existir uma universidade em Pajubá, o que isso implica e quais transições esse convite, né? Senão essa provocação pode nos levar. Essa foi a fala que eu preparei para hoje. Sei que foi bastante coisa. Algumas coisinhas eu pulei para a gente também ir conversando, gente. Obrigada. Muito legal, Brumi. Obrigado. Bom, gente, agora a gente pode abrir para conversa. Então, quero convidar todo mundo a participar, fique à vontade para falar sobre o que quiser, do modo que quiser. A ideia não é só sermos... É também poder falar sobre os nossos sentires, sobre o que a gente encontra nesses desafios, né? Enfim, de entrada, eu fiquei muito pensando nisso que Bruno me dizia sobre não se assumir que pessoas trans produzam conhecimento, e também não são parte, digamos, das pessoas que receberiam um conhecimento produzido pela universidade, né? Ou seja, nós não fazemos... É como se não se fizesse parte do nós, nem que produz conhecimento, nem do nós com o qual se conversa, né? Ou seja, fica parecendo... Isso para a antropologia é uma coisa muito interessante, na verdade, porque é isso, fica parecendo que o lugar reservado para pessoas trans é necessariamente aquele do outro, né? É sempre o outro do nós. Então, não sei, o que você acha um pouco disso, assim, Bruno, em termos de qual é o desafio que a gente poderia enfrentar nesse sentido, né? Eu fico pensando um pouco se trata efetivamente de reclamar a inclusão de pessoas trans e não binárias nesse nós, ou de fazer esse nós deixar de importar, né, como um marcador de produção de conhecimento, né? A própria diferença entre nós e eles, né? Ou seja, será que essa já não é de entrada à armadilha, para dizer de algum modo, né? Enfim, Marcos está com a mão levantada, por favor, Marcos. Oi, boa noite, todo mundo. Não sei se a Brumi vai responder ou eu faço logo a minha... Porque eu acho que eu vou já sair. 7h30 eu tenho aula.
Pode fazer, pode ir adiante. Tá, então tá. Foi muito legal, Brumi, te ouvir. Como eu te disse ali, né, eu tô bem ansioso, assim, por ler teu trabalho. Bom, eu sou mestrando em antropologia, eu faço graduação em antropologia na UFSC, estou fazendo o mestrado em antropologia na Unilab UFC, no programa associado, mas eu já tenho uma graduação em ciências humanas na Unilab do Ceará. E desde a minha graduação eu venho tentando compreender essas questões das resistências, né, e da permanência de pessoas trans na universidade. Só que aí assim, tu traz o teu trabalho é muito importante para mim, e aí é onde entra a minha questão, né? Porque tem essa dimensão da interseccionalidade. E aí eu falo justamente de um locus, né? Que é o que eu estou fazendo, essa pesquisa que eu estou dando continuidade agora no mestrado, que é especificamente o contexto da Unilab, né? Que é uma universidade que nasce nessa dimensão né, da internacionalização afro-brasileira e que tem uma pluriversalidade, vamos dizer assim, e que ao mesmo tempo é super necessário discutir, mas que existem conflitos e tensões quando se utiliza, por exemplo, como pano de fundo a dimensão da interseccionalidade. Eu estou te falando isso porque, enfim, na minha turma do mestrado isso é muito recorrente, até porque é uma turma composta majoritária por pessoas negras, e aí eu queria entender um pouco o que é que você acha, porque você trabalhou com essa abordagem, né, da interseccionalidade no seu mestrado. Como é que você vê isso, né? Quando, por exemplo, a gente estuda a interseccionalidade como, né, partindo do feminismo negro, né, como algo que vem do feminismo negro, uma metodologia, uma lente de análise, né, uma possibilidade, enfim, diversas possibilidades que a interseccionalidade nos traz, mas que em alguns momentos, por exemplo, numa pesquisa, eu estou assim, me deparando com tensões nesse sentido, né? Numa pesquisa com pessoas trans, tem um certo limite, né, para falar de interseccionalidade por conta dessa dimensão. E aí é onde entra também essa questão da epistemologia, né? Bom, era um pouco sobre isso, assim, não sei se você entendeu. Obrigado. Beleza. Alguém mais? Ou eu posso já ir respondendo? A gente vai trocando aqui. Beleza. Então, acho que da questão de Lucas, eu acho que é sempre um jogo muito complicado desse nós, né? Ontem eu participei de um evento, né? A fala de hoje vem daí, e foi muito interessante, né? A fala do Blas Grade, que é um professor argentino, que estuda, né, epistemologias trans, e aí ele comentou desse lugar, assim, né? De que como se pessoas trans não pudessem falar de outras coisas, então se uma pessoa trans está na astrofísica, está na biologia molecular, e ela ainda vai ser questionada sobre o fato de ser trans, como se fosse uma coisa inescapável, ao mesmo tempo, quando a gente trabalha com questões trans, é como se fosse muito enviesado, se fosse político demais, enfim. E aí foi interessante esse processo de falar com as pessoas na pesquisa sobre esse fazer da pesquisa, né? Eu vi que grande parte das pessoas que eu conversei trabalhavam com temáticas trans diretamente, seja na física, na licenciatura da física, seja na medicina, muito nessa coisa, né, como a Lia fala né, na fala dela, assim, a gente está aqui porque a gente pode, está fazendo o que a gente quer fazer, né? Então, assim, estou aqui fazendo essa pesquisa porque eu quero e porque eu posso, né? Mas também existia um lugar da recusa, eu acho que é importante esse lugar da recusa, assim, das pessoas que se recusavam a falar sobre isso, né? Falavam, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre temática trans, não vou falar sobre ser trans. Enfim, a partir de outras perspectivas, e até a recusa de estar dentro da universidade, né? Tem uma fala muito interessante da Erika Hilton, que eu acompanhei no evento,
que ela falou, tá, a gente está demandando política afirmativa, a gente está demandando, tipo assim, isso é super importante porque é um fim possível para as pessoas trans, né? Tipo, no sentido de ter esse espaço negado, de ter essa possibilidade de acesso, de estar ali produzindo conhecimento. Mas não é como se fosse o fim possível, né? A gente tem que pensar que pessoas trans têm produzido conhecimento e vão produzir conhecimento também em outros espaços, né? Nos ativismos, nas artes, fora do meio acadêmico e assim em diante, né? Acho que esse também é um espaço interessante de pensar. E também pensar, isso é uma coisa que ontem foi comentado no evento, né, do Ian Habib, que ele chamou de uma ética citacional, assim, então também também essa ética de citar nossos trabalhos e trazer esses trabalhos para dentro e formar eventos, tem a Estudos Transviados, né, que é do Bruno e do Cello, lá do Rio de Janeiro, que também pensa, né, de pensar as transmasculinidades, de trazer autorias transmasculinas ali dentro. Eu acho que esse movimento é muito importante, além dessa reivindicação desses espaços, também tá, e criar esses espaços outros, assim, porque às vezes até um residência foram passar um respiro para a gente, assim, mas acho que isso é fundamental. E na questão de Marcos, uma questão de interseccionalidade é um super debate, assim. Eu comecei a pensar em interseccionalidade a partir de uma perspectiva política mesmo, assim, de transformação social, de possibilidade de transformação social. Então, eu sempre dou esse exemplo, mas eu acho que ele é muito ilustrativo, né? Na UFABC, quando foi demandadas políticas afirmativas para pessoas trans, ao mesmo tempo o movimento negro estava demandando a heteroidentificação, uma política afirmativa que já existia. Isso foi feito de maneira concomitante, né? O movimento negro estava dando força para o movimento trans dando força para o movimento negro, pessoas ali transitavam também, né, entre os dois movimentos, ao mesmo tempo que partia de uma diferença também, de aqui se pensa heteroidentificação, aqui se pensa autoafirmação, naquele contexto específico, né? Eu achei isso muito interessante, assim, e eu participei de um debate também que tinha, assim, uma pessoa refugiada, uma pessoa indígena, uma pessoa negra e eu, enquanto uma pessoa trans, e questões que perpassavam ali essas vivências, essas experiências de universidade de uma maneira muito entrecruzada, né? Então, realmente acho que pensar nessas alianças foi o que me moveu a pensar em interseccionalidade. E também o encontro com os feminismos negros foi, assim, muito marcante, assim, nessa trajetória de produção de conhecimento e de identificar muitas das questões e de abrir caminhos teóricos, assim, é uma das principais interlocuções que eu faço. Ao mesmo tempo, né, enquanto antropóloga, enquanto pessoa que está ali nos estudos feministas da ciência também, também tem essa questão de não pensar, tentar não pensar a priori das relações e pensar num aspecto de relacionalidade, então tentando conciliar isso ali com uma perspectiva interseccional, e aí eu encontrei referências boas, assim, a Madhya Mishara, que é uma antropóloga que é incrível e que faz um pouco dessa ponte, assim, mas enfim, um pouco dessa perspectiva também que realmente, assim, eu acho politicamente é muito potente, teoricamente é muito potente, mas assim, a gente realmente pode encontrar às vezes algumas dessas questões, assim. Mas assim, eu sigo de uma perspectiva de pensar a interseccionalidade que assim, que não pode escapar de um pensamento de transformação política, que não pode ignorar a raça. Então, assim, foi também um encontro também de pensar a branquitude, de pensar processo de racialização, e assim em diante também. Mas, enfim, é uma conversa que eu gosto, a gente pode seguir aqui na conversa. Oi, oi, vocês estão me ouvindo? Eu vou fazer minha pergunta, então. Eu sou Vini, eu trabalho com a Brumina Todes, e eu tenho uma pergunta sobre epistemologia, assim, que é uma coisa que eu venho pensando, e eu gosto de ouvir as pessoas sobre isso porque é uma questão que eu tenho uma certa dificuldade de chegar a algum ponto, né? A Collins, ela vai trabalhar lá no Epistemologia Feminista, né, que é um texto que parece ser muito importante para a sua dissertação e também é muito importante para mim, com a ideia de epistemologias alternativas, né, que são produções de conhecimento que vão articular mecanismos de validação próprios, que vão articular paradigmas próprios, enfim. Só que esses conhecimentos, né, eles vão ser historicamente
como a Brumi vem trabalhando, historicamente excluídos dentro de um espaço acadêmico. E aí, Brumi, eu queria te perguntar, que é uma questão que eu fico pensando. Quais limites e possibilidades você vê em relação à produção dessas epistemologias de, primeiramente, criarem uma ruptura da estrutura de conhecimento acadêmica, né? E também, até que ponto vale, de fato, essa apropriação da academia, né? E aí, com isso, eu não estou querendo dizer que a gente não tem que estar na academia. O meu ponto a academia enquanto sistema que vai despolitizar algumas dessas epistemologias, né? E aí eu fico me perguntando até que ponto a gente consegue desenvolver mecanismos de resistência, estratégias de resistência dentro da academia para articular essas epistemologias, né? Mas será enfim, quais são as implicações disso? Assim, eu queria um pouco te ouvir, né? Nisso, dentro dessa chave do que a Collins vai chamar de conhecimento de resistência, né? De certa forma. Bruni, tem uma pergunta de Jean aqui no bate-papo, dizendo: li seu trabalho, li seu texto, que trabalho, manda meus parabéns. Minha pergunta para você, como uma corpa trans branca, como uma corpa trans branca vê as violências nas corpas trans pretas e também não binárias dentro e fora do espaço acadêmico? Além disso, sobre a atuação em grupos de pessoas trans para se unir e se fortalecer e também se defender dessas violências. Eu quero aproveitar um pouco a pergunta de Vinícius para retomar uma frase que você colocou, você trouxe da Jupi, né? Estou meio cansada de hackear, né? Agora eu estou querendo outros espaços possíveis, né? E pedir para você, claro, a partir da sua própria experiência, mas também da sua pesquisa, das leituras, da conversa que está rolando por aí, que eu sei que você está por dentro também, o que você tem pensado desse lugar da resistência, né? Porque muitas pessoas, pelo que eu entendo no transfeminismo, dos transfeminismos hoje na América Latina em geral, têm apostado também por um outro lugar, não só o lugar da resistência, né? Por esse lugar da criação. Enfim, queria te escutar um pouco sobre isso também. Massa. Acho que eu vou ir a partir da questão de Lucas, e aí depois indo para as primeiras perguntas. Eu acho que esse é um espaço muito importante, assim. Eu trago essa discussão a partir da Mateusa, da Mateusa Passarelli, né, que ela, enfim, trazia nos escritos dela essa questão do além da resistência, da existência, né? Eu acho que é muito desse lugar do não só responder, né, mas tentar propor outras questões e outros espaços, enfim. Eu acho que é uma aflição que está em existências trans e não só, né? De que também você volta um pouco para as mesmas questões e para os mesmos pontos e para os mesmos lugares, e não consegue, às vezes, avançar em algumas questões que você, enfim, quer avançar, gostaria de avançar. Então, enfim, juntando um pouco, né, com a questão de Vinícius, para depois trazer um pouco a questão de Jean, essa questão desse conhecimento de resistência, né? Eu acho que eu sigo um pouco com a Vergueira, assim, de que acho que a academia é um desses espaços de possibilidade, mas eu acho que ele não deve ser o único espaço, ou mesmo o principal espaço, né? Eu acho que existem várias linhas aí que escapam, assim, desse espaço. E acho que entra nesse lugar da possibilidade de, como, né, você comentou, inclusive muito feliz de estar aqui, tem uma pessoa que entende muito de intersexualidade, que é muito incrível, que eu admiro muito. Que é realmente essa tensão, né, de criar uma ruptura, mas ao mesmo tempo que a gente quer criar e quer estar nesse espaço, né, assim, o que a gente... Aí que entra um pouco da fala da Jupe, né, desse lugar do cansaço, do desgaste, enfim, né, tem uma fala da Highlander, que é uma artista também que eu
gosto muito, que eu trago na dissertação, que ela fala, né, nesses processos de desumanização, assim mesmo, né? Você tenta entrar em alguns projetos, mas que te desumanizam de uma forma, assim, tão intensa que você fala, não devo estar nesse espaço, assim. Eu acho que isso aparece muito nas falas também que eu vi, assim, desse cansaço, desse desgaste enfim, ao mesmo tempo tem uma coisa de ser movida pela raiva, de estar naquele, naquele lugar também, assim, né? Tem umas pessoas que realmente tava ali na força do ódio, assim, mesmo de, não, eu tô aqui, eu vou fazer vocês engolirem isso de algum jeito, assim. Então, enfim, existem vários processos, assim. Tem um relato muito legal, assim, muito bonito que eu tive na dissertação, que é a da Laura, que também é uma mulher trans negra, né? E ela é da medicina. Então, assim, imagina, né? E ela comenta, assim, ela fala que ela chegou, assim, no curso de medicina com esse peso, assim, né? De, assim... E ela fala muito da convivência, né? Como que a convivência era importante até para as pessoas quebrarem estereótipos, enfim. Ela comenta como que a figura dela acabou sendo importante ali para as outras pessoas, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande de, nossa, eu tô aqui, eu sou a pessoa que vai ter que transformar esse espaço de alguma forma, né? E ela comenta que ela estava ali, falava em sala de aula, em tudo quanto é canto, participava de um monte de evento. Isso foi desgastando ela de uma forma que teve uma professora que ela desabafou, assim, sobre isso. E essa professora falou, meu, o mais revolucionário, o mais, assim, o mais político que você pode fazer, assim, se cuidar ao máximo e se formar nesse curso, de virar médica. E aí ela resguarda um pouco desse espaço, assim, por isso que eu comentei um pouco da recusa, assim, recusa até como saúde mental, como prática de cuidado, assim. Enfim, passa um pouco por esse ponto. E aí, pensando um pouco nesses eixos que Jean comentou, enfim, acho que é uma questão importantíssima de pensar quem são essas pessoas trans que estão na universidade hoje, que foi, de novo, uma provocação que veio do próprio campo, né? E pensar raça é algo assim, e racialidade, processo de racialização, eu acho que é muito, muito, enfim, não é nem muito importante, é fundamental, assim, nesse processo, até, enfim, de pessoas trans brancas se entenderem enquanto pessoas trans brancas, e se colocarem nesse lugar, enfim, pensar também, às vezes eu acho que alguns dados são meio jogados, assim, né? Então, é violência, os dados de violência, mas você fica, porra, né, mas esses dados de violência são de travestis negras em contexto de prostituição, assim, é um dado muito específico, assim, né? Isso não pode ser tomado de barato, assim. Inclusive na questão de acesso, a gente vai ver os dados de política afirmativa tem um marcador, às vezes, de gênero, de raça, que aparece, o que aconteceu na FABC, o que tem acontecido na Unicamp, não é geral do Brasil, mas, enfim, tem algumas questões aí importantes. E a questão de não binaridade, eu vou juntar como gênero, como um todo, que também parte desse esforço, assim, de realmente pensar em questões entrecruzadas, assim, aí já parte de um outro lado da equação, assim, né, enfim, isso é uma tensão que eu tenho dentro do próprio movimento trans, e principalmente do movimento travesti, que é como se, travestis, digamos, que sofrem mais violência do que, sei lá, pessoas transmasculinas, eu acho, assim, um erro tremendo, assim, porque você, de novo, ignora outros eixos, ignora outras vivências, e acho que tem um espaço também muito potente de diálogo aí, né? Então, essa questão dos olhares apareceu principalmente para travestis e mulheres trans, isso eu acho que é um ponto importante, mas também apareceu nos relatos de meninos trans no começo da transição também, né? Eu acho que, enfim, tem também pensar realmente em outras masculinidades também, acho que é um debate que tem que ser enfrentado também. E a questão de que na binaridade também é um debate que eu mesma acho que não trabalhei tanto quanto poderia. Tem algumas questões específicas que apareceram na pesquisa no interior das não binaridades em relação aos nomes, de que pessoas não binárias em específico estavam tendo seus nomes rejeitados em umas universidades que eu acompanhei, porque o nome era tido como não era um nome de verdade. Então, assim, né, da Bruna para o Bruno, do Bruno para a Bruna podia, mas da Bruna para o Bru, ou algo do tipo, não podia, não era tido como um nome, sim como um apelido. Então, assim, é muito louco, né? Como que esses marcadores vão aparecer aí. Enfim, não sei se eu falei de coisas muito soltas, mas tentei juntar, assim, os pontos aqui, para a gente continuar nessa conversa.
Boa noite, minha gente. Posso falar, né? Ótimo. Então, Bruni, te conheço por redes, né? Por essa grande rede. E aí eu vi a divulgação e eu tô aqui. Queria me apresentar primeiro, né? Eu sou Judá Nunes, sou uma travesti do interior da Bahia, uma travesti branca do interior da Bahia. E, e aí, essa última tua fala, na verdade, toda a fala da noite, foi muito importante, assim, para poder revisitar alguns pensamentos meus sobre estar ou não estar dentro da universidade, né? Eu fui a única pessoa trans a se formar no meu curso em licenciatura em teatro pela UESB, aqui também na Bahia. E assim que eu saí, as políticas públicas não foram repensadas. E durante a minha estadia dentro da universidade, as políticas públicas, as, as políticas públicas não, mas as ações afirmativas eram feitas apenas para poder levantar um estandarte de, de pluralidade, de diversidade, de universidade. Então, a gente vê o quanto é complexo essa estrutura social e institucional, né? E aí eu me formei com uma monografia que, na verdade, é um manifesto. Eu escrevo um manifesto para poder sair da universidade, poder me formar. Uma vez que, dentro da universidade, eu passei por diversas agressões, diversas violências, enquanto processos institucionais mesmo, que impediam que eu usasse meu nome social, impediam que eu estasse naquele espaço de forma mais completa, né? E diversas vezes não entendiam o que eu queria dizer, mas estavam ali fazendo eventos sobre diversidade, estavam ali é, pautando uma grande pluralidade. Não é à toa que, assim que eu me formei, fui convidada para escrever um texto para a revista digital da UESB, e, eu escrevi um texto falando exatamente sobre isso, que a universidade não era plural, não era universal, e meu texto foi todo cortado para dizer que a universidade é um espaço de liberdade. Então, assim, a gente vai vendo o quanto que esse espaço, não só epistemologicamente, mas a própria estrutura dele propõe um projeto de morte, né? Um projeto de silenciamento, de exclusão e tudo mais. E aí, eu voltando para a tua fala, para a tua última fala agora, eu lembrei que dentro desses processos todos que eu vivi, eu ainda penso em fazer mestrado. Então, é uma insistência em permanecer, mas é também uma insistência em fazer com que esse espaço também seja nosso, de alguma forma. E aí, e aí pensando assim, né, olhando esteticamente como o espaço se constitui e como o espaço me aceita, tem muito a ver pelo meu tom de pele. Tem muito a ver com a forma como eu me apresento, né? Talvez se eu tentasse voltar um pouco no tempo, um pouco naquela imagem underground que eu compunha, a universidade não estaria me aceitando da forma como ela, não é aceitar, mas ela não estaria me convidando da forma como ela me convida para estar lá de novo. É isso. Obrigada por tua fala. Eu, sinceramente, estou muito feliz de estar aqui. Deixa eu aproveitar e emendar duas questões um pouquinho diferentes, né? Porque eu acho que elas partem de duas experiências diferentes minhas, mas primeiro agradecer super sua fala, Bruno, acho que foi super incrível e também, né, eu acho que você citou Mateusa, né? Para mim, Mateusa é algo que, né, é uma pessoa e o trabalho dela, né, algo que precisa muito ser lembrado sempre, porque pelo menos, né, do que eu pude experimentar aqui no eixo Rio-São Paulo, o assassinato dela foi algo muito constitutivo, né, para mudanças, né, de discursos de certas pessoas trans, certos grupos, né, eu acho que ela, né, esse fato meio, em 2018, me abalou um pouco algumas das pessoas que estavam aqui, então eu acho super importante lembrar dela, mas, né,
primeira das minhas perguntas é que, né, quando eu estava no mestrado, né, eu também tinha uma outra pessoa trans, uma outra travesti junto comigo, né, fazendo mestrado, e na banca de qualificação dela, né, a Adelaide Stoffro, um dos professores, né, que é uma das pessoas aí que tem uma trajetória de pesquisar pessoas trans, né, comentou que achava algo muito curioso do trabalho de pessoas trans na universidade, que era a escrita, né, que eram geralmente uma elaboração da escrita, da forma, do jeito de escrever, e eu queria um pouco te ouvir, né, já que você conhece bastante trabalho de pessoas trans na universidade, né, como você vê nessas discussões também sobre a forma de escrita, de colocar o conhecimento, né, de narrar o que a gente precisa dizer, né? E a segunda pergunta, de algum modo, né, se conecta com a questão de forma, mas, né, eu tenho me aventurado por uma graduação, né, na área da saúde, em fonoaudiologia, e é isso, né? Na Unifesp, que é um lugar que tem um núcleo de apoio a pessoas trans, né? Tem um núcleo de saúde, que tem uma proposta ali de atendimento que, pelo menos do que eu conheço, é bastante nova, né? Em termos de autonomia, de garantir a autonomia das pessoas sobre seus próprios processos corporais, sobre aquilo que elas desejam, né? Mas, ao mesmo tempo, cursos de fone, eu imagino que os outros cursos da área da saúde, do campus, lá tem um campus específico do campus de área de saúde, medicina, fone, enfermagem, e essas coisas, tem uma dificuldade muito grande de incorporar, né, no currículo outras formas de falar sobre os assuntos, né? Então, na fono, a gente ainda estuda, por exemplo, que voz, né, uma pessoa que se identifica como mulher tem uma voz muito grave, é uma voz masculinizada e isso é uma disfonia, né? Que é uma coisa que sempre não se aplica para pessoas trans e também existe uma outra linguagem para falar isso. A gente pode falar de frequência de voz, em grave, agudo, sem generificar, né? Então, eu fiquei pensando se você conhece experiências de transformações curriculares mesmo, assim, da estrutura curricular, de discussões, né, nesse sentido, de como que a gente... Porque às vezes isso também é uma forma de violência, né? Tipo, você ficar sentando durante 5 anos, tendo que ouvir um conjunto de conhecimentos que tomam como referência só um corpo cis, né? E daí coloca pra gente fazer o trabalho de, sei lá, fazer uma leitura reparadora disso, né? Para usar um termo da Sidwick, né? De fazer uma leitura que repare isso, mas não necessariamente que mude isso, né? Não sei. Legal. Nossa, eu fui anotando várias questões aqui, inclusive juntei um pouco com a questão que Jean colocou no chat, enfim, me remeteu a algumas questões também. Vou tentar falar um pouco na ordem, né? Uma coisa que Judá comentou, né, de não sabiam o que eu queria dizer, eu acho isso muito interessante, assim, acho que essa importância dos espaços, diria, transcentrados, assim, então tá nesse lugar, assim, de se fazer inteligível, se fazer entendível, né? Porque realmente existe esse lugar mesmo, assim, a gente tem alguns pontos até da minha pesquisa que eu vejo que não entram muito em algumas cabeças, assim, é muito curioso, assim, são cabeças muito específicas. Então, acho isso muito... que, né, já perguntou nos comentários sobre a importância desses espaços, eu acho que entra nessa questão de citação, de circular esses conhecimentos e de avançar alguns debates, até que a gente não consegue avançar em outros espaços, assim, né? Acho que esse é um ponto importante, assim, desses espaços. Não que eles sejam fins em si mesmo, enfim, de novo, né? Não é uma coisa achatada, né? Mas eu acho que são caminhos, assim. Uma outra questão também que o Judá comentou que eu achei muito interessante é a questão das políticas afirmativas como armadilhas também, e eu acho que é isso, assim, acho que não só tem uma questão de criticar uma perspectiva legalista, como, de novo, temos um direito conquistado, acabou, que isso acontece em muitas universidades, no momento que a política afirmativa é aprovada, pronto, resolveu, né? E foi muito interessante, porque aqui na antropologia teve um processo que parece que foi uma explosão, assim, né? Porque teve essa aprovação, né, na antropologia social, e aí que foi cavucado uma série de processos ali, né? Mas beleza, e as outras políticas afirmativas, em que pé que elas estão? Que dados que a gente tem? Aí nisso tinha uma política afirmativa para pessoas indígenas
há anos e uma pessoa tinha entrado no primeiro ano e nunca mais. E teve demanda de entrada, mas por que essas pessoas foram reprovadas, né, no processo seletivo? A questão das bolsas também foi um processo que foi inteiro repensado também depois, né, de não pensar num critério meritocrático, mas sim num critério que vai entender uma série de fatores, não só socioeconômico, né, se a pessoa é mãe, por exemplo, ou pai solo, enfim, toda a questão de identidade étnico-racial, identidade de gênero, então, enfim, acho que isso é um ponto bastante importante, né. E existem umas ciladas, assim, umas armadilhas tremendas em termos de política afirmativa, assim, tipo, assim, você vê os dados, nossa, tem todas as regiões do país, tem política afirmativa, mas tem algumas que é um absurdo, assim, é o que sobrou da vaga remanescente, e você tem que ter uma média tal no ensino público, enfim, é muito, enfim, é bom a gente também se atentar a isso, né? Dessa questão da insistência em permanecer, também, enfim, eu lembrei, eu até peguei, né, na dissertação esse trecho que eu cito, da Jennifer Nash, que é uma feminista negra, né, e ela fala, né, que os feminismos negros têm um longo histórico de traçar a violência que a universidade infligiu sobre acadêmicas negras, quanto advocar por visibilidade e legitimidade institucional. E ela fala, né, que é um modo otimista e autodestrutivo, os dois, ou um dos dois, de estar na universidade. Eu acho que é um pouco desse jogo que também pessoas trans tendem a jogar. E aí também lembrei desse texto e é um pouco dessa questão desse processo de racialização, né? Eu acho que isso também é uma coisa que eu fiquei devendo na outra resposta, a própria possibilidade de ser lida enquanto travesti. Eu acho que isso é um ponto central, assim, também, né? De, você é uma mulher trans, né? Uma travesti, né? Enfim, eu sou lida como travesti quando eu ando com outras manas em outros espaços, assim, né? E a própria noção de homem, de mulher, é uma ideia muito racializada, né? A imagem da mulher, né, que é delicada, né, dos ambulatórios de gênero, e, enfim, até dos espaços, né, de produção de conhecimento e tal. Então, acho que isso também é um ponto bastante importante. E aí, indo agora para a discussão que o Bru levantou, enfim, eu acho que tem essas referências, essas potências que eu fui encontrando nesses outros espaços, de possibilidade de escrita, assim, eu vejo no sentido mais indicado. E eu acho que é isso, assim, na minha escrita, eu tentei também trazer, tem uma espécie de manifesto no começo também, curtinho, né, também sobre essa questão de identificar enquanto uma travesti. Mas aí, no meu caso, eu jogo um pouco também, assim, eu sou até um pouco mais careta, assim, na escrita, de, tipo, citar ali os clássicos e também citar essas outras referências, assim, eu tento fazer esse jogo, assim. Então, beleza, vocês, sabe, querem que eu cite Foucault, eu vou citar Foucault, a gente vai criticar Foucault a partir das perspectivas trans, assim, mas acho que são estratégias mesmo, né? Tem escritas até mais disruptivas, assim, mas aí ela alcança também outros espaços, né? Então, acho que é um pouco do que a gente banca fazer e ainda tem um espaço mesmo de prazer da escrita mesmo, né? E para mim, o processo, na verdade, da escrita da dissertação de mestrado foi muito positivo, assim, em termos de cura, assim, essa questão da escrita como cura, né? Que a Bell Hooks fala muito, a Anzaldúa, etc. Realmente, assim, foi um processo de julgar algumas coisas no papel, assim, que eu estava vivendo e de entender alguns processos, assim, enfim, respirar um pouco também, assim. Eu acho que é uma escrita que é elaborada nesse lugar, assim, deixa as coisas bem mais leves, assim, da nossa parte. E da questão das áreas, é isso, assim, eu tenho sorte de estar na antropologia, enfim, também estar com pessoas ali que estavam me orientando, que estavam naquele espaço, que também tinham certa abertura em relação a esse tipo de trabalho, assim, mas é muito mais difícil, assim, é muito curioso a questão dos cursos, né, foi um ponto que eu vi, assim, que existe uma questão estrutural, né, de, sei lá, medicina, por exemplo, um curso muito elitizado, muito branco, muito cisgênero e tal, uma série de questões. Mas tem uma dinâmica dos cursos em si, de como que... E por isso eu acho muito legal esse debate sobre ciência e produção de conhecimento até, que é como que gênero e sexo é produzido de maneira muito diferente em diferentes espaços, assim. Então, a vivência de uma estudante trans nas artes cênicas, onde o corpo está ali presente de uma forma muito diferente da estudante da medicina, por exemplo, né? Que ela, enfim, relata um caso bizarro, assim, né? Que
um professor estava explicando o sistema reprodutor e ele falava vagina, mulher, e tipo, olhava diretamente para ela quando ele trazia isso, assim. Mas, assim, é uma história bizarra e ela faz sentido naquele contexto específico, né? O contexto das artes cênicas é muito diferente, enfim. O nosso contexto da antropologia, né? Enfim, que estudou pessoas trans durante muito tempo também é muito diferente. Eu acho que é ir pensando nessas estratégias mesmo. Aí eu acho que tem a pergunta de Vinícius agora. Oi, gente. Eu tava esperando para ver se alguém ia falar mais alguma coisa. Eu queria só comentar a pergunta de Ian, mas eu não quero responder pela Bruma e eu também não quero me estender, eu quero ser bem rápido, assim, dando o meu ponto de vista da forma como eu trabalho com essa questão, porque é uma questão muito importante e eu queria complementar um pouco do que a Bruma disse também, mas não responder por ela. Calma aí que eu tô relendo. Tem um autor da teoria Queer of Color, né, que é uma abordagem da teoria queer, que é a teoria queer também, mas é uma teoria queer trabalhada por autores que tentam recuperar esse caráter interseccional, né, da formulação da teoria, que foi historicamente apagado por um processo de despolitização, que é o Roderick Ferguson. Vou botar aqui para vocês um dele, pra, traduzido ainda. Eu enviei uma proposta para Crocodilo, mas a gente tem que esperar, né? Porque demora um pouco o orçamento, enfim. Ele vai falar uma coisa muito interessante, Ian, que é como que a violência do Estado, né? O Estado-nação, isso que a gente chama de Estado, é essa instituição que media as relações, as políticas, as instituições, ela como que o Estado, primeiramente, como que a violência do Estado ela é multidimensional, em outras palavras, interseccional, né? Alguns autores usam os dois termos, mas interseccional, e como que o Estado depende dessa violência para se sustentar, né? Isso, eu acho que isso é uma sacada muito interessante dele, assim, porque ele vai comentar e aí você pergunta, né? Como que a gente pode, por exemplo, trabalhar com a violência contra corpos trans e pessoas não binárias, né? Entendendo que a gente não está trabalhando com um marcador só, né? Justamente entendendo que essa violência do Estado, por ser uma violência histórica, né? Ela vai passar por processos de adaptação em relação aos corpos que vão ser atravessados por essa violência, porque é um processo histórico e social e relacional, então não é uma coisa fixa, né? E que essa violência ela é sempre interseccional. Então, uma coisa que inclusive, essa é uma discussão que a gente sempre tem, que eu estou tendo agora na TODES, né? Uma coisa que às vezes algumas análises colocam para a gente são as limitações da gente olhar só para os dados, né? E tentar analisar os dados sem entender, primeiramente, o que possibilita esses dados. E aqui eu estou usando um exemplo geral. O que possibilita esses dados, né? Quer dizer, o que informa esses dados, por que eles estão como eles estão, né? Mas também o que eles de fato, como que a gente pode trabalhar com ele com uma análise mista, digamos assim, né? Porque é muito difícil a gente dar conta de uma... E a interseccionalidade, ela vem para tentar entender a totalidade, né? De certa forma. Não é uma abordagem que reforça uma divisão binária entre as categorias, mas ela vem tentar entender como que essas categorias se produzem. Então por exemplo, no senso comum, é, um, um, é, um estudo sobre uma autoetnografia de uma pessoa trans branca pode não parecer que aquela autoetnografia, por exemplo, também trabalha com a questão da raça, mas acaba atrapalhando, de certa forma, né? Mesmo que o conceito não seja mobilizado, mesmo que a pessoa não mobilize as teorias do racismo, mas acaba trabalhando porque isso está presente na... esqueci a palavra. Porque isso influencia a escrita da pessoa, porque é o lugar que ela ocupa, né? Então, o que eu queria, que eu já estou finalizando, não gosto de falar muito, mas o que eu queria só complementar
é como que é muito, muito difícil a gente ter uma análise que seja facilmente transposta para outro contexto, né? Para entender outras realidades, mas como que a gente só consegue entender essas violências específicas justamente compreendendo que as violências... E aqui eu não estou falando que você não compreende, né? Muito pelo contrário, eu estou mesmo trabalhando com a chave do Ferguson. Como que ele vai falar que é muito interessante entender como que o Estado depende dessa violência contra esses corpos para se manter. E essa violência, ela é uma violência do nível total e simbólico, né? Então, você tem, como diz a Denise Ferreira da Silva, você tem violência direta, mas você também tem estruturas simbólicas, que é o que a gente chama de ideologia, né? Que vão mediar essa violência. Aí você tem as imagens, a mídia, as redes sociais, as notícias, a própria academia, enquanto um espaço que também uma estrutura simbólica importante, né? Aí entra a questão da violência epistêmica, né? Então, é muito... E aqui eu estou tentando expandir a pergunta. É muito interessante pensar como que essas violências, elas são processos dinâmicos, processos difíceis de serem totalmente capturados, e como que, tanto fora quanto dentro da academia, elas não mudam muito, mas elas se sofisticam, de certa forma, né? Enfim, eu queria só comentar isso, gente. Obrigado. Oi, boa noite. Posso só pegar o gancho do comentário do Vinícius? Primeiro vou me apresentar, eu sou o Kel, eu sou um homem transmasculino, sou estudante do Interdisciplinar em Ciências Humanas na Universidade Federal de Santa Catarina. E a questão do Vinícius me fez pensar, na verdade, em muitas coisas, mas principalmente sobre a questão do conceito de interseccionalidade, assim, algumas leituras que eu tenho feito, assim, principalmente no campo da antropologia, assim, da autoetnografia, principalmente, né? Eu estava lendo uma tese feita por uma antropóloga que é surda, né? E aí ela tensiona várias questões, assim, né, sobre o conceito de interseccionalidade e a perspectiva decolonial, por exemplo, né? E ela estava falando que o conceito de interseccionalidade seria subjugar novamente, né, os sujeitos às condições de violência, né, que nós estamos colocados, né, sem dar uma possibilidade de subverter isso, né? E então, para ela, a posição decolonial seria mais interessante, né? Eu fiquei pensando isso, mas eu tinha pensado outra coisa também, além dessa questão de nos citarmos nas nossas produções, né, de conhecimento, como algo muito importante, assim, como uma estratégia, aí seria uma pergunta para a gente tentar debater também, né? Como que vocês percebem, né, por exemplo, o tensionamento dos currículos, né, dentro dos programas de pós-graduação que a gente estuda, ou de graduação, né? No sentido de inserir nos currículos autores e autoras trans, né? Porque, por exemplo, eu fiz isso, eu passei por um processo de autoavaliação do programa que eu estudo, e eu, né, sugeri que fossem, pelo menos, inseridos 1 ou 2 autores por disciplina, né? No sentido também da visibilidade, assim, porque eu percebo muito isso né, que todo mundo comentou, assim, usam, né, as ações afirmativas, pessoas trans, estudantes, como alegorias, né? Tipo, nossa, olha que legal, a gente é inclusivo e tal, mas, tipo assim, a gente está passando por processos de violência bizarros, assim, tipo, né, estruturais e individuais também, né? Mas, e sugerir isso foi, tipo, nossa, eu fui colocado como se eu quisesse destruir o programa que eu estudo, entende? E, na verdade, não, eu tava só, tipo assim, numa boa, falando, gente, não custa nada, né, vocês pesquisarem um autor trans e inserir na disciplina, assim, né? E aí, não sei, assim, se vocês percebem isso, esse tensionamento do currículo para além, digamos, como uma estratégia de resistência também, de uma epistemologia de resistência, inclusive, né?
mas como uma possibilidade, né, para além da nossa permanência mesmo, assim, né, que já é muito, né, mas assim, não sei, assim, só queria trazer esse debate, assim, porque é algo que eu tenho pensado e acho que é bem problemático, porque é algo que às vezes parece tão simples para a gente, como, né, citar uma pessoa trans no sentido, claro, que tem um peso político muito grande, né, mas que para a gente que está pensando, é, construindo o pensamento, inclusive, né, é algo básico, tipo, você vai citar as manas, os manos, né, os manes que estão também construindo a coisa. Mas para uma estrutura, né, tão hegemônica quanto é o espaço de produção do conhecimento, às vezes é muito disruptivo, assim, né? Eu fiquei pensando isso, assim. Só queria contribuir com essa questão. Nossa, super legal a discussão. Eu vou seguir aqui. Não sei se mais alguém, se eu cortei alguém. Foi na empolgação aqui de falar. Mas então, da questão de Vinícius, nossa, eu sigo super, assim, né? Eu acho um ponto importante também esse passo atrás, assim, de pensar que são categorias que são históricas e que são relacionais, eu acho que isso é muito importante, né? E, de novo, né, aquilo que eu falei ali no começo, né? A universidade também produz essas categorias, né? Então, como eu falei, gênero é produzido de maneira muito diferente, em espaços diferentes, né? Raça também se produz nesse processo, enfim. Eu acho que esse é um passo importante para não cair em algumas armadilhas, assim, de tomar a priori algumas desses eixos, enfim, desses pilares, mas ao mesmo tempo também sem perder de vista que tem processos históricos que se arrastam tanto, assim, que eu acho que, assim, não pensar em raça ou não pensar em gênero, eu acho que, assim, é muito, muito difícil, né? Mas, enfim, uma outra questão também que Vinícius também me fez pensar, essa questão da violência epistêmica também, eu acho isso muito interessante, porque até a apreensão disso enquanto violência às vezes é difícil, né? Então, quando eu falo, nossa, essa estudante trans foi expulsa de um banheiro, nossa, ela foi agredida entrando da faculdade, nossa, isso é violência. Mas esse espaço da violência epistêmica eu vejo que é muito difícil da gente reivindicar, assim, né? De que não ter pessoas trans no currículo e, enfim, não ter essas referências no dia também é violento, né? E isso eu acho muito, enfim, acho que por isso que é tão difícil tensionar esse espaço, né? Acho que é uma coisa que até não é apreensível, assim. Eu lembro que eu trouxe uma vez um texto da Vergueiro que ela fala, na verdade é um podcast que ela participa, da violência da leitura bibliográfica, né, que Bru comentou também, né, de você ter contato, às vezes, com certas bibliografias e certos cursos e certas percepções e como isso é violento, e foi interessante que, assim, teve uma dificuldade de apreensão desse argumento, assim, e aí a gente cai nesse lugar, assim, né, das pessoas raivosas, assim, descontroladas, que, sabe, que estão ali para causar só, assim, né? Quando, na verdade, a gente está, enfim, expandindo uma ideia de violência, e, enfim, tem a partir de uma experiência, mas também de um saber ali que a gente tem a partir dessa experiência, né? Então, enfim, acho que isso é bastante importante. De que eu vou comentar também que muita gente pediu no chat o nome da antropóloga, acho que é legal também de ter, que eu também fiquei curiosa. E também de Santa Catarina, também que eu fiquei curiosa, porque está tendo um debate sobre as políticas afirmativas aí, que eu fiquei muito curiosa na minha pesquisa, porque, enfim, de padronizar, enfim, os meios de acesso e tal, que também fiquei curiosa. Mas, enfim, eu acho que da questão dessa antropóloga, acho que entra um pouco daquilo que eu falei em relação à pergunta de Vinícius, assim, né, acho que a possibilidade de subversão também está em dar esse passo para trás, assim, questionar esses processos e, enfim, até de expandir a ideia, né, de violência, enfim, tudo isso, assim. E eu também tenho umas questões com o decolonial também, uma hora a gente fala sobre isso, que eu falo na pesquisa, um pouquinho também. Mas, enfim, não sei se temos tempo, mas foi só para jogar esse debate aí na roda. Mas, enfim, acho que o tensionamento de currículos entra aí. Só compartilhar uma experiência rapidinho sobre essa questão de currículo, né? Junto com a minha orientadora, né, tive que fazer monitoria na graduação, né, era uma matéria de antropologia contemporânea, das obrigatórias, né, para alunos de ciências sociais. E daí uma estratégia que a gente fez, que tinha, né,
né, tinha os clássicos que curricularmente o projeto pedagógico pedia que precisavam ser ensinados, e daí o que a gente fez foi, a gente dava uma aula, sei lá, sobre Goethe, e na aula seguinte a gente selecionava alguma outra pessoa que está produzindo conhecimento não necessariamente acadêmico e que tensiona ou continua ou coloca de outra forma questões que estavam nos clássicos, né? Então a gente leu nessas semanas que não eram os clássicos curriculares, né? Antônio Bispo, Preciado, Krenak, Schopenhauer, né? A gente foi lendo esses autores para tentar, né, dar uma, sei lá, né? Porque não dá para ignorar mais que esses autores estão aí produzindo, né? Tipo, já não dá mais para dizer que a gente consegue se formar sem eles, né? Mas curricularmente eles não estão presentes, né? Dentro do programa pedagógico. Então a gente fez esse esquema e foi muito bom, assim, os alunos adoraram, né? Eu acho que foi uma experiência assim super incrível, assim, eles ficavam muito mais animados debatendo esses textos mais contemporâneos do que Goethe, Salins, Bray Wagner, e essa gente toda. É isso, eu percebi, vi muito na pesquisa também, assim, esse tensionamento, assim, né, da galera chegando em sala de aula e questionando, assim, né, e também de ter outras pessoas também, acho que é por isso que entra essa questão do compartilhamento. Tem uma fala da Lia super legal, assim, ela fala, ai, eu enquanto pessoa preta, né, ela, né, como eu falei, é uma travesti negra, ela comenta, assim, que tem pelo menos mais gente que segue ali nesse tensionamento, assim, né, de onde estão as antropólogas negras, antropólogos negros. E ela, como pessoa trans, ela fala que ela se sente totalmente sozinha nessa discussão, assim, né, tipo assim, parece que ninguém mais entende, ninguém mais reivindica, assim, eu acho que isso é muito importante de, enfim, se posicionar nesse sentido, né, e o movimento que eu também é um processo contínuo, né, a questão de, por exemplo, pessoas com deficiência, né, que trouxe aqui também, né, de também, por exemplo, demandar a política afirmativa para pessoas com deficiência, que é um movimento também que a gente está tentando ter, enfim, diálogo com movimentos, evidentemente, mas também que não precisa necessariamente partir de pessoas com deficiência que estão ali dentro, né? Isso aconteceu com as pessoas trans, inclusive, né? Foram pessoas cis, inclusive, que trouxeram essa demanda na educação e na faculdade de multimeios, né? Assim, conversando comigo, conversando com o movimento trans, mas eu acho que é isso, de assumir essa responsabilidade, assim. E também acho que é muito mais produtivo, assim, não só politicamente é importante, mas, assim, deixa a formação muito menos careta, muito mais interessante, assim, né? Essas questões estão no dia a dia das pessoas, assim, né? Ainda mais um pessoal jovem, assim, tem uma questão geracional muito, sei lá, que me dá uma esperancinha, assim, de um pessoal que vem das escolas, vem dos cursinhos populares, que, assim, tá desde o ensino médio lendo textão na internet e procurando teorias e tal, mesmo que de uma maneira ainda, né, iniciando ali, né, mas eu acho isso muito interessante, assim, e foi muito bacana de acompanhar isso na pesquisa também. Eu acho que é isso, assim, acho que é super importante ter esse tensionamento, né, e, enfim, quando a gente às vezes está no espaço de docência também, pensar num outro modelo, explorar outras possibilidades, né. Gente, se ninguém for comentar, é, eu queria comentar a pergunta do Kel de novo, porque ele pergunta sobre essa coisa do currículo, isso é uma coisa que eu sempre discuto com o meu grupo de pesquisa, mas eu não trabalho com currículo de pós-graduação, primeiramente porque eu estou na graduação, né? Mas eu trabalho com 2 pedagogos e a gente discute muito currículo geralmente da própria graduação e do ensino médio, né? Um dos meus colegas de pesquisa, ele trabalha com currículo de ensino médio. E uma coisa muito interessante, Théo, que você comenta, que eu acho que a pesquisa da Bruma, ela também dá um respaldo para discutir isso, e que eu acho que a conversa toda ela gira em torno disso, é como que a inserção de certos temas no currículo, eles não necessariamente implicam numa validação dessa epistemologia, né? E aí, para a gente, mas isso não é geral, óbvio, né? Depende da estrutura, depende do contexto da universidade, enfim. E aqui o que eu chamo de currículo é tanto os planos de aula, né, que a gente usa nas matérias, mas também a estrutura curricular dos cursos, e estabelecimento de bibliografias específicas, né, por exemplo. E aí uma coisa que a gente trabalha
na pesquisa, que a gente não publicou ainda nada sobre isso, mas a gente estuda isso há um tempo, com a Bell Hooks, né, que é a autora que eu estudo, é como que essa lógica da apropriação de certos... Eu não quero falar apropriação, mas essa lógica de poder falar sobre certas epistemologias no espaço acadêmico, às vezes ela reforça aquela dinâmica da margem do centro, que a Hooks fala muito, né? Por exemplo, eu estudo artes plásticas, e na minha ementa, eu não tenho matéria de, por exemplo, arte africana como sendo obrigatória, mas eu tenho história da arte, e as 3 histórias da arte que eu tenho são histórias da arte europeia, né? Tem um pouquinho de Egito, mas o meu professor ele não tá muito legal nessa parte, não. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso é que mesmo que a gente tenha, por exemplo, disciplinas específicas sobre isso, tanto na graduação quanto na pós eu não sei como que funciona as disciplinas obrigatórias e eletivas, eu não sei. Mas na graduação, por exemplo, as disciplinas que são opcionais, isso ainda assim reforça a lógica do centro da margem. Por quê? Porque as leituras que você tem que necessariamente fazer durante o curso são as leituras canônicas, e esses saberes, essas epistemologias ficam num espaço à margem, que faz parte do todo, mas ele ainda assim não está no centro, né? Que é uma forma, inclusive, daquilo que a Collins fala lá no Epistemologia Feminista Negra. E eu estou citando esse texto porque eu dei aula sobre ele ontem, então ele tocou ele na minha cabeça. Que é aquela coisa do movimento da sociologia do conhecimento, de se apropriar dos outsiders para estabelecer a própria norma, né? Eu acho que essa pergunta ela toca um pouco nisso. Isso é um debate muito interessante, e é a partir justamente dessa noção que eu concordo muito com a Brumi quando ela vai citar a Jupe, falando desse limite de hackear o sistema, de certa forma, né? Que ainda assim é um espaço importante, porque as pessoas estão sendo formadas, né? A gente forma sujeitos, não quero usar o termo sujeito, mas enfim, a gente forma consciências nesse espaço. Mas existem limites, porque isso implica um tipo de negociação que às vezes pode ser muito cansativo. Tem uma colega minha que eu não sei se ela está no doutorado, tem muito tempo que a gente não se fala, que ela é da filosofia, e eu venho da filosofia, né? Eu venho da filosofia para arte. Ela fala que ela estuda filosofia africana, ela fala que o pessoal da filosofia africana tem sempre que ter 2 cadernos. Eu acho que isso é com todo mundo que estuda, por exemplo, o pensamento travesti, pensamento negro, de certa forma, teoria feminista, né? A gente tem que ter 2 cadernos, no sentido de conhecer os cânones, né? Os que foram estabelecidos como cânones, a tradição e o nosso próprio caderno, né? Que é o dito caderno identitário, né? Pela lógica da academia. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha um pouco lá no meu grupo. E é uma pergunta muito boa. E a Anaí eu conheço, a Anaí é uma amiga minha. Ai, socorro. Coincidência vocês estarem. Gente, é isso. Fico pensando um pouco sobre essa questão dos currículos. Que é isso, né? Acho que boa e velha Audre Lorde já dizia essa história sobre quais são os limites, né, das ferramentas do Senhor em termos de desmantelar a casa grande, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente deve sim ter uma política de tornar a universidade possível, né? Um espaço possível para outras pessoas, né? Mas no limite, a própria desmantelação, a própria transformação da universidade implicaria, penso eu, na sua dissolução enquanto instituição, enquanto tal, né? Enquanto esse próprio trabalho, essa distribuição racial, normativa, enfim, da produção de conhecimento que é a universidade, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando que, claro, não se trata de transformar a questão num tema, né? Não é fazer uma disciplina sobre epistemologias trans, né? Não se trata também de fazer disciplinas em que epistemologias trans sejam o objeto de leitura, ou uma disciplina em que se leia somente autores trans, né? Ou pessoas que estejam falando sobre o trabalho.
mas como a gente faz para incorporar epistemologias trans como condição de pensamento, né? Como precaução reflexiva para aquilo que é feito em termos de produção, digamos, de formação de pessoas, né? De cientistas sociais, de antropólogos, se a gente quiser. Mas... Então, acho que isso tem a ver com uma dimensão da permanência, que é pessoas trans permanecendo na universidade, é também uma imagem utópica de que a universidade vai se tornar em algum momento uma outra coisa, né? Porque essas pessoas demandam para sua presença que a coisa mude, né? Que a coisa seja outra. E isso requer, eu penso, discutir também a possibilidade de... É isso, né? Não só uma transformação do corpo discente, como a gente faz para incorporar pessoas docentes que estejam interessadas em levar essas discussões, né? Porque isso requer vontade política, né? E às vezes essa é a dificuldade. Quando o Bruno me diz, por exemplo, que independente da qualidade ou não de um projeto de pesquisa, a pessoa recebe um não de entrada porque não se tem conhecimento sobre uma determinada... Mas é claro, ou seja, justamente esse é o ponto, né? Ou seja, esse conhecimento precisa ser produzido em termos de uma elaboração acadêmica para que ela esteja disponível para a universidade também, né? Nas linguagens que isso requer, né? Enfim, então, como a gente faz para isso acontecer, né? É isso. Eu tô juntando um pouco, assim, do que foi dito, né? O Vinícius também comentou ali, de transformar em uma praxis. Tem até uma fala que eu separei, que eu acho muito legal também, que eu também estava caçando aqui, que é também de uma pessoa trans, no caso de um homem trans, que trabalha, né, dentro da área de estudo dele, temáticas trans, né? Assim, de maneira bastante explícita, né? E aí, enfim, aí ele fala, né? Eu vou trazer a citação, né? Você vai procurar um trabalho acadêmico sobre pessoas trans, travestis, e aí é super. Pesquisando travesti, como se fosse esse ser exótico. Não é homem nem mulher. Será que é gente? Fazer um trabalho acadêmico sobre isso. E me incomoda e eu tento transformar isso como motivação para o meu trabalho. Não vou falar das pessoas por elas. E pode até ser um serviço que a pessoa faz. O que adianta a pessoa ficar pesquisando anos de sua vida para não conseguir lidar com isso na prática? Se na vida você nem se preocupa de respeitar o pronome de uma pessoa, sabe? É muito distante. É a distância que tem do objeto de estudo. É uma distância muito grande, parece que é uma coisa muito longe, mas aí a gente pega e fala, pera, isso aí sou eu que você está falando, sabe? Eu gosto muito dessa fala. Desse interlocutor, eu acho que é isso. Ele estava falando também desse contexto, assim, assim, ter, sei lá, pessoas que trabalham com temáticas trans e respeitam o nome, o pronome de uma pessoa trans no dia a dia, assim, é isso, assim, mas é como se fossem essas figuras, assim, externas, e não, elas estão no dia a dia da universidade, elas estão ali lado a lado com a pessoa, assim, com essa pessoa cis, docente, etc, né? Até nesse processo de sensibilização, mas por isso que eu bato muito na questão de responsabilidade, sensibilidade, nessa questão de, assim, é isso, assim, teve docentes, assim, que acompanharam minha trajetória e fazem uma disciplina de gênero sem ter pessoas trans dentro, assim, meu Deus do céu, você entender alguma coisa do que eu escrevi, porque é muito disso, assim, né, enfim, é isso, assim, como eu falei, citando a Nasha de novo, é meio, sei lá, autodestrutivo, meio otimista, assim, mas uma coisa também que foi legal, né, desse evento que eu participei esses dias com o Hadi, que é, né, esse filósofo argentino, trans, que pensa em epistemologias, foi que ele comentou, assim, que é uma necessidade também de forçar esse espaço para permanecer nesse espaço, não tipo, nossa, quero transformar a universidade porque, sei lá, isso é legal, assim, é de você demandar nome social para ter esse nome respeitado, é você trazer essas questões para dentro para você conseguir, enfim, produzir da maneira que você está pensando em produzir, né? Então, acho que tem essa questão também que é importante. Eu fico pensando, desculpe se alguém gostaria de falar, por favor. Que eu fico pensando que são múltiplos tensionamentos, né, que a gente está também no enfrentamento com o nosso próprio corpo, às vezes, assim, né, às vezes não, sempre, né, e, enfim, várias dimensões também subjetivas que estão permeadas pelas relações de poder dadas na universidade, assim, né, e
concordo um pouco com o que o Lucas fala, assim, de, né, talvez criar, por exemplo, uma disciplina sobre epistemologias trans, é também, de novo, né, exotizar, nos colocar nesse lugar de, nossa, olha que legal essa epistemologia para as pessoas cis brancas da universidade, né, estudarem, assim. Então, tem essa dimensão que é perigosa, que é, de novo, uma cilada, assim, né, que eu também não tinha pensado mais profundamente, mas concordo, assim. A minha proposta talvez seria, como eu faço parte de um programa que é interdisciplinar, seria isso, né? Pensar os diversos pesquisadores, pesquisadoras trans nas diversas áreas do conhecimento, assim, né? Bem numa perspectiva, tipo, micro, assim, né? Tipo, de, de instigar que as pessoas se também pesquisem o conhecimento das pessoas trans, né? Assim, saibam, né? Num sentido bem informativo, educativo, assim, bem, para usar uma gíria, assim, na humilde, assim, né? Então, eu estava mais nessa perspectiva e pensando também como uma possibilidade de, de uma estratégia mesmo, né? Inclusive de permanência, assim, né? Porque você também está proporcionando ou pelo menos gerando um debate sobre a permanência simbólica, né, de pessoas trans na universidade, assim, né, a partir da epistemologia também, eu fiquei pensando isso, assim. Mas, claro, a gente ainda, como eu falei, a gente está numa disputa que é permeada por diversas relações de poder, inclusive isso, a gente ainda está disputando a possibilidade de usar nome social, né, mesmo que seja um direito, né, mas é isso, a instituição muitas vezes não respeita ou não segue as normativas, né, que já estão instituídas, enfim, você tem que ficar brigando, às vezes, por uma questão de permanência mais básica, né, do que disputar a epistemologia, que seria algo mais complexo, assim, né. Então, mas é só para responder, assim, o que eu fiquei pensando também. Eu me lembrei também agora de uma frase da Maggie Hayara que eu adoro, que é essa coisa de fazer conhecimento sem passabilidade, né? Que ela diz, eu quero fazer um conhecimento que passe pelo que ele é, um conhecimento de travesti. Então, não posso fazer uso de tecnologias de descrição, de pensamento, de problemas que não me dizem respeito, né? Acho que isso é um pouco também um trabalho, assim, enfim, insistir na universidade também é uma aposta, digamos, por esse lugar, né? Esse lugar como poder produzir conhecimento, mas também é uma aposta política de que dá para fazer coisas aqui, né? Bom, aqui, porque esse é o Fecundações Cruzadas, né? Não é exatamente a universidade, mas é um lugar que a gente reclama como sim lugar de produção de conhecimento acadêmico, mas um lugar em que a gente não precisa lidar com a atribuição que outros fazem de que estamos ocupando o lugar dos outros, né? Mas um lugar para a gente pensar entre a gente, né? Então, é isso também. Qual é o lugar desses espaços autônomos, né? Esses espaços de gestão de conhecimento, de troca, de compartilhamento de experiências, né? Essa possibilidade de poder se escutar, né? Essa questão, né, desses direitos básicos, assim, eu acho que é isso, assim mesmo, né? Tem essa questão de condições materiais mesmo, né? Eu não falei muito, né, na minha fala hoje sobre isso, que eu já falei em vários outros momentos. Mas é isso, assim, são realmente a questão de, assim, as grandes questões de ensino básico, tem um mapeamento muito interessante do IBTE, do Instituto Brasileiro Trans de Educação, sobre isso, assim, as principais queixas, né, de estudantes trans no ensino básico é nome e banheiro, assim, que são, assim, as coisas talvez mais básicas, assim, que uma pessoa pode ter, que é ter um nome respeitado e ter um lugar para ir no banheiro, assim, né? Isso se repete no ensino superior, assim, né? E realmente você tem casos bastante graves, assim, né? Então, realmente é isso, assim, de novo aquela questão de retornar nas mesmas perguntas, assim, é meio desesperador, assim, você tem que ficar falando nome social, banheiro, né? Tipo assim, quando você quer, às vezes, avançar o debate, quer trazer esses debates para dentro e quer dialogar a partir deles, né?
E aí, gente, mais reações para a gente ir terminando? Não? Bom, gente, queria agradecer muitíssimo a Brumi pelo tempo, pela gentileza, pelas reflexões que ela compartilhou com a gente hoje. Foi muito legal, muito necessária essa uma conversa que a gente estava a fim de ter no Fecunda já há um tempo. São coisas que a gente vem pensando com frequência nas nossas conversas, nos nossos projetos. Então, muito obrigado, Brumi, por trazer aí sua pesquisa, sua experiência. Foi muito legal. Queria agradecer também o pessoal que se juntou a nós hoje. A conversa foi muito bacana, muito obrigado também. E é isso, gente. Sejam bem-vindos sempre, quando queiram, nessa casa de vocês também, tá? Agradeço demais, demais o convite. Foi incrível a discussão. Eu vou até colocar meu arroba aqui para quem quiser me acompanhar. Todo mundo é meio blogueirinho, né? Tem que ser em pandemia. Mas, enfim, lá espero que ali eu vou colocar dissertação também, tese que, enfim, que eu publico, eu tenho colocado por lá. Mas, assim, agradeço demais, demais, demais pelo convite. Foi super interessante a conversa, super importante. Estou aqui cheia de ideias, assim, também. E eu acho que é isso, né? Vamos fazendo e vamos trocando aí. Que venham outros espaços. Bem, só para encerrar, também queria, né, agradecer, mas fazer algumas divulgações, né, mais técnicas. A gente acabou de lançar, né, a nossa primeira publicação aí num selinho Fecundações Cruzadas, né, que é de uma série de textos que a gente quer trazer para o debate, tornar um pouco mais acessível para as pessoas, né? Então a gente acabou publicando uma série de ensaios, de textos, manifestos, poemas, de um coletivo, de uma dupla não binária norte-americana, que é o Queer Nature, que tem trabalhado muito com questões de como alinhar, né, as práticas de sobrevivência queer com a possibilidade de habitar a vida selvagem, né, habitar os espaços da ecologia e desse mundo aí né, da natureza, que que a gente chama de natureza, né, mas vem outras coisas legais aí. A gente está para traduzir um filósofo negro norte-americano, Mark Bay, que é uma das pessoas assim, que tem produzido reflexões super importantes, né, dessas intersecções entre transfeminismos e feminismos negros. E no dia 20 a gente tem outro conversatório, né, com dois antropólogos, o Arturo Escobar e a Marisol da Academia, né, que acho que para quem é da antropologia são nomes já bastante conhecidos, são pessoas que estão pensando ontologias políticas e que vão conversar com a gente sobre nessa ideia de pluriversos, né, de política pluriversal. Então, é isso. Bom, gente,